Nesse vídeo eu vou te recomendar 5 obras que você pode ler se você não sabe nada sobre Edgar Allan Poe e quer conhecer o seu trabalho. E eu já te adianto que a quinta é a melhor de todas. Edgar Allan Poe é com certeza um dos autores mais importantes da literatura de língua inglesa. A sua obra é marcada pela representação do gótico, do gore, de crimes e também de investigação. Talvez você não saiba disso, mas além das obras que são conhecidas pela ambiência gótica, ele também ficou conhecido pela escritura de obras que são de crime e investigação à la Sherlock Holmes, só que muito antes de Sherlock Holmes. Então vamos lá. Número 1. Conto The Black Cat, que foi publicado em 1843. É um conto que fala sobre uma relação muito complicada entre o narrador e um Black Cat, em um gato preto. E essa relação ela vai culminar em uma série de eventos que tem a ver com a natureza, do caráter desse personagem, mas também com a sua relação com outras pessoas e com a sua própria casa. Não vou falar mais para não dar spoiler. Número 2. The Raven, poema narrativo, publicado em 1845. Se você não sabe nada de Poe, talvez você já tenha ouvido falar sobre o Corvo, porque é um texto muito conhecido. Normalmente, quando as pessoas pensam na obra do Poe, automaticamente elas já colocam uma representação imagética dele com um Raven, com um corvo no seu ombro. Esse é um poema super melancólico que fala sobre a experiência do eu lírico que está sofrendo por luto, por perda, por separação e que sofre a perda ou a ausência de sua amada. E ainda, o interlocutor principal do eu lírico desse poema narrativo é ninguém mais, ninguém menos do que o corvo. Quer símbolo mais gótico do que isso? Número 3, The Mask of the Red Death, que é um conto de 1842, que talvez seja um dos mais conhecidos mesmo, assim, do Edgar Allan Poe. Não sei, eu digo pensando na crítica literária, mas também no que eu ouço de alunos por aí. É uma obra que fala sobre a representação alegórica da peste negra, e o Poe traz esse tema da peste negra representado através de uma narrativa que explora a ideia de ir numa festa, um baile de máscaras, onde a morte vai assolar os convidados de alguma forma. Então, vou deixar para vocês descobrirem mais detalhes sobre The Mask of the Red Death. Número 4. The Murders in the Rue Morgue, uma novela publicada em 1841, que é uma das primeiras novelas do Poe, apresentando o seu detetive Auguste Dupin. E o Dupin, com certeza, antecede a publicação das obras do Sherlock Holmes por Arthur Conan Doyle. Essa obra foi publicada em 1841. O primeiro livro do Arthur Conan Doyle, que é o Studying Scarlet, apresentando Sherlock Holmes, só aparece em 1887. Way to go, Poe! Então, nesse livro, nessa novelinha, o Poe apresenta o protótipo da ideia do detetive que é super sagaz, que presta atenção em todos os detalhes, que tem uma inteligência acima da média, mas também um monte de problema. Esse texto eu tenho certeza que você vai gostar. É um texto de crime, investigação e mistério. Se você gosta desse tipo de obra e também gosta de uma ambientação gótica, pois afinal estamos falando de obras do século XIX, com certeza você vai gostar de The Murders in the Rue Morgue. Número 5, The Cask of Amontillado, que foi publicado em 1846, e é um conto que fala sobre vingança e morte. Você sabe o que vinhos chiques tem a ver com crime? Nessa obra de Edgar Allan Poe você vai descobrir. E na semana que vem, dia 30 de agosto, às 7 da noite, nós vamos oferecer uma aula aberta sobre The Cask of Amontillado do Edgar Allan Poe. Essa aula vai ser ministrada pelo Áureo, que é nosso professor, doutor em literatura aqui do Book a Month, e ele vai abordar temas principais da obra desse grande autor da literatura de ficção gótica, e além disso, você também vai ter a oportunidade de ler o texto dele no original. Nós preparamos uma edição anotada para facilitar a sua leitura, porque eu já falei para vocês que o texto é um pouco complicado, porque é em inglês do século XIX, e aí você vai ter uma experiência incrível conosco na semana que vem, no dia 30, às 7 da noite. Espero vocês lá. E espero que vocês tenham gostado das recomendações de obras do Poe. Eu, o Áureo e o Poe aqui, a gente vai estar esperando vocês na aula da semana que vem. Can't wait to talk to you about this great writer. See you!